Existem alguns artigos no direito internacional que, se fossem usados hoje, causariam uma grande guerra mundial em poucas horas. Carta das Nações Unidas. Foi estabelecido há 80 anos, ainda está em vigor e ainda concede a certos países o direito de atacar outros países legalmente e sem a permissão de ninguém. Mas o estranho de tudo isso hoje é que o mundo mudou, as potências mudaram, a economia mudou, ou seja, tudo neste mundo mudou recentemente. Enquanto as leis internacionais ainda estão presas na época de Hitler, ainda estão presas no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então hoje vamos revelar para vocês, neste episódio, como a Carta das Nações Unidas se tornou uma bomba relógio, porque há países que recusam mudanças e por isso estão empurrando o mundo inteiro para uma grande guerra. Como isso é possível? Vamos revelar hoje. Intervalo, voltamos já. Prezados espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, desta série de episódios do Opinião de Hoje, caros espectadores. Apesar de todos os países do mundo serem membros das Nações Unidas, e apesar de haver uma Carta Internacional nas Nações Unidas, que é considerada um dos fundamentos do direito internacional, ainda assim, uma grande porcentagem, podemos dizer assim, a grande maioria das pessoas não leu essa carta. Lemos história, lemos geografia, lemos economia, lemos tudo relacionado às guerras mundiais que este mundo conheceu. Enquanto ignoramos a coisa mais importante que aconteceu após o fim da Segunda Guerra Mundial, que é a Carta das Nações Unidas. A carta que definiu a ordem mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, hoje vamos abordar um tema muito importante relacionado a essa carta e a um dos pontos mais importantes que foram incluídos nela e que pode ser aproveitado pela China hoje nesse grande conflito que começou a surgir atualmente contra o Japão. Por exemplo, há um conjunto de artigos nessa carta, como o artigo número 53, o número 77 e o número 107, todos são artigos e dão o direito a um grupo de países vencedores da Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos, a Rússia e a China, o direito de usar a força sem a aprovação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, contra todos os países que eram conhecidos como países do eixo, contra todos os países que faziam parte da aliança de Hitler. Ou seja, de quem estamos falando? Estamos falando da Alemanha, estamos falando da Itália, do Japão. Ou seja, hoje, se a Rússia quisesse atacar a Alemanha ou quisesse atacar a Itália, seria possível. Isso sem a aprovação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, e o mesmo vale para a China, que também pode atacar o Japão hoje sem a aprovação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Então essa Carta das Nações Unidas, que originalmente foi criada do jeito que os países vencedores da Segunda Guerra Mundial queriam, deixaram esses poderes porque esses países não confiavam nas potências do eixo, como Alemanha, Itália ou outros. Ou seja, deixaram esses poderes para poder atacar esses países a qualquer momento. Se você for contra os Estados Unidos, estará contra a ordem mundial. Alguns, talvez, ao ouvir esses dados, vão dizer: e daí? Por que a Rússia não atacou a Alemanha, que trava uma guerra por procuração contra ela na Ucrânia? Por que não atacou a Finlândia? A Finlândia, que decidiu se juntar à OTAN contra os russos, por que também não atacou os países bálticos? Todas elas eram países que faziam parte do eixo, então a Rússia pode usar a Carta das Nações Unidas para atacar esses países sem precisar voltar ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na verdade, isso realmente era possível, mas é exatamente isso que o Ocidente queria. E foi isso que a Rússia evitou durante todos esses anos, porque a Rússia não quer abrir novas frentes de combate, não quer dispersar suas capacidades militares de suprimentos e logísticas e assim por diante.
A Rússia diz que, se essa guerra se expandir com os europeus, será uma guerra completamente diferente do que está acontecendo na Ucrânia, ou seja, é uma indicação de que pode ser uma guerra nuclear. Se a Rússia usar esses artigos da Carta das Nações Unidas, ela entrará em uma grande guerra e aí será a Terceira Guerra Mundial. E especialmente agora que esses países, como sabe o professor, são membros da OTAN, se tornaram membros da OTAN. Ou seja, como um país que é membro da aliança militar mais forte do mundo. Mesmo assim, segundo a Organização das Nações Unidas e essa carta, esses países são vistos como herança de Hitler e podem ser atacados sem aval do Conselho de Segurança. Portanto, isso significa que essa carta se tornou obsoleta, ficou ultrapassada, ou seja, hoje ela não tem mais utilidade alguma. Isso também vemos até mesmo entre a China e o Japão. Hoje fica claro que a China pode atacar o Japão quando quiser, de acordo com essa carta. Recentemente, há poucos dias, a embaixada chinesa no Japão falou sobre esse direito concedido pelo direito internacional e disse claramente, afirmou que a China mantém esse direito, ou seja, pode usá-lo a qualquer momento, quando achar necessário. Mas aqui vemos a mesma coisa. O Japão é parceiro da OTAN. O Japão é um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos. Portanto, isso faz com que a China evite esse cenário, por medo da intervenção americana, por medo de uma grande guerra. Por isso, há artigos na Carta das Nações Unidas que se tornaram antigos e não são mais obrigatórios, não podem ser aplicados hoje em dia. Por isso, surge a necessidade de reformar as Nações Unidas, e a reforma mais importante dentro da Organização das Nações Unidas é atualizar essa Carta das Nações Unidas. Mas aqui, é claro, há países que se beneficiam dessa carta, países que se beneficiam dessa situação, e eles rejeitam qualquer reforma, rejeitam qualquer atualização ou qualquer mudança nessa situação. Por quê? Porque eles se beneficiam dessa situação como um dos países, como a França, como o Reino Unido. Esses países, na verdade, não merecem mais estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esses países, quando fundaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas, esses países tinham uma influência muito ampla no mundo, controlavam todo o continente africano, controlavam a região do Oriente Médio, controlavam o Canadá, a Índia, a Austrália e assim por diante, incluindo outros países e ilhas. Mas hoje sua influência diminuiu, sua influência recuou de forma muito significativa. Portanto, hoje, se o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas fosse reformulado de forma lógica, não haveria nenhuma cadeira nem para a França, nem para o Reino Unido. Até mesmo Trump, como mostrei para vocês no episódio anterior, até Trump hoje está planejando estabelecer um novo governo mundial. E o grupo dos 5 não inclui nenhum país europeu. Por quê? Porque eles não têm mais, quer dizer, e eles sabem muito bem, eles não têm mais peso mundial que lhes permita esse status. Hoje em dia, existem novas potências no mundo, mais fortes do que esses países, que merecem estar no lugar da França, que merecem estar no lugar do Reino Unido. Existem países como a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, existem países como a Turquia. Esses países agora têm uma influência muito ampla em várias partes do mundo. Ou seja, não é possível que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas continue assim, sem essas novas potências, dependendo de países que já não têm tanta relevância. Com o tempo, ou seja, perderam o peso que tinham antes. Hoje, o mundo mudou, ninguém pode se opor à China. Ou seja, prestem muita atenção ao mencionar a China. Isso é um ponto muito importante. Se os Estados Unidos registram um déficit comercial anual que supera $1 trilhão, mais de 1.000 bilhões de dólares, a China, este ano, tem um superávit na balança comercial que supera $1 trilhão, mais de 1.000 bilhões de dólares. Ou seja, imaginem comigo como será a China nos próximos anos. A China agora ganha 1.000 bilhões de dólares todo ano com seu comércio internacional, enquanto os Estados Unidos perdem 1.000 bilhões de dólares todo ano. Então, o que todos precisam saber é que a China alcança esses números e essas enormes exportações para o mundo graças a vários fatores, sendo o mais importante deles a fraqueza da sua moeda local. O yuan chinês,
O yuan chinês, na realidade, é uma moeda forte que pode superar o dólar e o euro em um instante. Essa moeda é muito forte e não é fraca. A China manipula o valor real dela para continuar mantendo esse desenvolvimento comercial. Quer dizer, imaginem comigo que um país poderoso como a China alcança todos esses números comerciais e econômicos e hoje oferece empréstimos para quase todos os países do mundo. E no final, a moeda local dela é fraca, perde valor. Isso faz sentido? Por exemplo, o valor do yuan em relação ao euro caiu 7,5% este ano. E desde 2023 até hoje caiu 18% em relação a todas as moedas globais. Isso faz sentido? Isso é lógico? Faz sentido? O yuan chinês equivale a mais ou menos 1 dirham e 30 centavos na moeda marroquina. 1 dirham e 30 centavos. Isso faz sentido? Com certeza, a manipulação recentemente. A Câmara de Comércio Europeia criticou a China, dizendo que ela está manipulando artificialmente o seu valor real. O Fundo Monetário Internacional americano também fez as mesmas acusações contra a China. A China mantém o valor da sua moeda baixo para fabricar produtos a preços muito baixos, de forma que nenhum país do mundo consiga competir com ela internacionalmente. E assim, ela garante sempre a demanda por seus produtos e garante sempre o aumento das exportações entre ela e o resto do mundo. Mas o estranho é que a China admite isso oficialmente. A China diz que isso não é um jogo, diz que realmente... quer dizer, uma redução ou controle da moeda, mas não é um jogo, não é uma conspiração. Dizem que isso é feito oficialmente. É uma política oficial adotada pelo Banco Popular da China na gestão da taxa de câmbio do yuan. Então, eles admitem isso, e praticamente todos os países do mundo têm políticas diferentes para gerenciar a taxa de câmbio de sua própria moeda. Existem países que adotam políticas para manter o valor de sua moeda baixo, e ao contrário, países que adotam políticas para manter a moeda alta ou estável, dentro de certos limites. O yuan chinês não está atrelado a apenas uma moeda, como o dólar americano. Ele está atrelado ao dólar, ao euro, ao iene japonês, à libra esterlina e a um conjunto de outras moedas. Por isso, na verdade, isso talvez não seja chamado de manipulação, mas sim de política, para que possam controlar a taxa de câmbio. Isso, claro, irrita os europeus, que chamam isso de manipulação e outras coisas. Os europeus fracassaram completamente em todos os níveis e atribuem esse fracasso à manipulação da China sobre o valor de sua moeda local, enquanto existem outros fatores que eles ignoram. O fator mais importante, por exemplo, hoje é a chantagem com produtos, tecnologias, indústrias e assim por diante, muitos produtos. Se não fosse pela China, nenhum povo dos países do terceiro mundo teria conhecido isso. A Europa monopolizou isso por décadas para manter a civilização existente. Só isso. Naquela época, eram eles que possuíam televisores, geladeiras e coisas do tipo, monopolizavam esses produtos, vendiam por preços altíssimos, mesmo sendo eles que trouxeram a globalização, o liberalismo e tudo mais, e impunham sanções e chantagens aos países. Se vocês quiserem que vendamos esse produto para que ele esteja disponível nos seus mercados, precisam cumprir essas condições. Por exemplo, vocês devem apoiar e promover a cultura ocidental aí, devem permitir a disseminação da homossexualidade aí, coisas desse tipo. Então, quando a China chegou, ela não trouxe apenas produtos baratos, mas também trouxe produtos que ela vende para você. Sem impor qualquer condição, sem impor qualquer interferência nos assuntos internos, o objetivo dela era puramente comercial. Recentemente, por exemplo, as montadoras europeias se retiraram da Rússia. A Europa impôs sanções à Rússia por causa dessa guerra na Ucrânia. Então essas empresas europeias, as montadoras, se retiraram. A Europa disse claramente para a Rússia: não vamos vender carros para a Rússia. Eles achavam que a Rússia iria colapsar internamente por causa disso, achavam que ela ficaria em apuros
talvez pensassem que a Rússia voltaria à época das carroças puxadas por cavalos, ou algo assim. Mas, na verdade, o que aconteceu? Eles deixaram espaço para os carros chineses. A China viu então a oportunidade e vendeu carros para os russos por centenas de milhões de dólares em apenas 3 anos. Hoje, a China controla o mercado de carros na Rússia. Mesmo que essa empresa europeia queira voltar ao mercado russo, ela não conseguirá diante do domínio chinês atual na Rússia. Os europeus estão destruindo suas próprias casas, com as próprias mãos, com essas políticas equivocadas. Existem muitos motivos, muitas razões. As razões por trás desse superávit comercial da China não são apenas a fraqueza do yuan chinês. Por exemplo, também há diferenças culturais entre o povo chinês e o europeu ou americano. O povo chinês não é um povo consumista. Apesar de fabricar tudo, eles não consomem tudo, ao contrário dos europeus e americanos. Ou seja, ao longo de muitas décadas, eles foram transformados por meio da influência da mídia e da cultura em um povo consumista que consome de tudo. Na verdade, o Ocidente em geral acordou, mas acordou muito tarde. Descobriu que a China não precisa mais nem dos Estados Unidos, nem dos países europeus. Não depende mais desses países e, portanto, chegou a um nível em que é impossível impor condições à China. Alguns países europeus, como a França, por exemplo, Macron, como vimos recentemente, quando visitou a China, ou seja, esses países ainda não entenderam que a China se tornou uma potência independente. Não é uma colônia, não é uma zona de influência europeia. No passado, a China era uma zona de influência britânica. Isso era no passado. Mas hoje, as coisas estão mudando, caminhando para que a Europa se torne uma zona de influência chinesa. Imaginem comigo que a China tem hoje investimentos na Europa que superam 3 trilhões de dólares, ou seja, mais de 3 mil bilhões de dólares, um número enorme. Ela possui empresas na Europa, tem grandes participações nas maiores empresas europeias em vários setores: automóveis, peças, fertilizantes, agricultura e assim por diante. A questão não se resume apenas à fraqueza do yuan chinês, como se fala atualmente. Se a Europa pudesse desvalorizar o euro, ela faria isso. Aqueles que criticam a China, se pudessem fazer o mesmo com o euro, fariam também. Mas, na verdade, eles não conseguem fazer isso de jeito nenhum, porque não há consenso político entre os países da União Europeia para desvalorizar o euro. Existem países que querem isso, como França, Itália e Espanha, que se beneficiariam da desvalorização do euro, mas há outros países que rejeitam essa ideia, porque isso prejudicaria países como a da Alemanha e a Holanda, entre outros. Enfim, em resumo, hoje o mundo mudou e continua mudando muito rapidamente. Esses países não podem mais permanecer na mesma posição de antes. Há países que já não merecem estar no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, enquanto outros países agora merecem fortemente esse lugar. Hoje em dia, há países com os quais não é mais possível falar em tom ditatorial ou arrogante, como era antigamente. Ou seja, esses países agora têm importância, têm influência, hoje têm poder. A tecnologia não está mais restrita a alguns, como era antigamente, hoje está disponível para todos. O mesmo acontece com as indústrias militares. O mesmo vale para essa transformação também no poder militar, que não depende mais das mesmas armas convencionais antigas. Há uma grande mudança acontecendo no mundo, e acredito que essa mudança deve alcançar todas as leis e todos os tratados internacionais. Mas sempre permanece a pergunta: será que o mundo pode testemunhar essa mudança abrangente sem uma grande guerra? Não acredito nisso. Respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam com vocês. Até logo!